reconhecê-lo no espiritual. É certo também que existem realidades interiores, sólidas e objetivas, poderosas e resistentes, tanto quanto os exteriores. Se não mais, não é mais fácil mudar a forma de uma montanha que a de um tipo de personalidade? Com tudo isto, exauridas todas as hipóteses científicas, a realidade objetiva do fenômeno permanece e se apoia em fatos bem sólidos contra os da realidade exterior, que parecem negá-lo. Deixemos a matéria entregue às suas leis. O espírito não tem precisão dela, a não ser, quando muito, como ponto de referência para fixar a atenção e as ideias. Mas a causa, o motor, não está na matéria, mas no espírito. Em um artigo não é possível expor mais do que as conclusões. Neste caso o movimento não é de caráter físico, mas está repleto de sentimento e de significação moral, qualidades ignoradas na matéria. Observa-se na estátua um arquejar doloroso, as mãos se estendendo como por amor, enquanto a coroa e toda a matéria circunstante permanecem imóveis e indiferentes. O fenômeno, pois, projetou-se também na matéria, está e tem origem nas almas, mesmo que estas tenham a necessidade de projetá-lo em uma realidade exterior, onde pode ser reconhecido e encontrado. Toda a técnica das imagens corresponde a esta lei. O fenômeno não é menos extraordinário por isso, ao contrário, justamente por estar situado nas almas e revestir-se de um caráter espiritual, representa a via lógica e natural da comunicação do homem com as forças superiores da divindade. O fenômeno se torna realmente miraculoso, quando pensamos que é tão poderoso este contato das massas com Deus, e de tal ordem o movimento espiritual, que invade mesmo a matéria e a arrasta consigo. Isto é o que confere a esta, no fenômeno, a parte de efeito, e não como se acreditou, a de causa. As multidões acorrem, vêm, choram, convertem-se. A matéria da estátua, de per se muda e inerte, modela-se assim em uma forma de pensar e exprime uma ideia superior de santidade, de bondade e de fé. Esta ideia, que é viva nas almas, torna viva a estátua inerte. Esta forma de vida fê-la mover-se, por vias interiores que podem mesmo chegar a atingir a solidez das leis físicas. Fez também com que ela fale, e a alma docemente o ouve. Mas não é a estátua que fala. É a voz de Deus que se fez ouvir pelas almas, por vias interiores, através de um canal sensório aparente, necessário para a firmeza e atenção dos espíritos habituados a perceber quase que só do exterior. Então a alma das multidões ouve a Mãe de Cristo dizer-lhe, na hora tremenda que te aflige e que tu no teu instinto sentes aproximar-se pavorosa, eu aqui estou para te proteger com o meu amor. Vem a mim. Crê. Vem, eu te salvarei. Isto corresponde também aos profundos instintos da vida, que nas horas apocalípticas recorre às ideias mães da estirpe e às forcas biológicas salvadoras, que não são a do homem conquistador destruidor, mas as conservadoras da mulher-mãe. Desta maneira se iniciou o colóquio entre Deus e as multidões. Os dois interlocutores se falam e se aproximam cada vez mais. É a hora histórica tremenda, que aguça nas massas a sensibilidade para o divino. A tragédia está nas almas. O temor da aproximação dos sem Deus provoca, por natural lei biológica de reação, uma automática frente de resistência dos homens que estão ou estarão com Deus. Assim, pois, de acordo com que se é visto ou não se vê, cada um de conformidade com a própria alma. E é lógico, porque esta não é uma visão dos olhos, mas uma visão da alma. Só assim tudo se explica, a imobilidade física da estátua, o seu movimento espiritual, invisível para muitos, porque é inexistente em sua alma. Explica-se, desta maneira, como tais fenômenos, antes tão raros, agora se verificam repetidamente, em momentos tão calamitosos. Deixemos, pois, a matéria o que da matéria é e demos ao espírito o que ao espírito pertence. E é no espírito que devemos venerar o milagre de Deus,
que em momentos tão excepcionais se faz sentir tangivelmente presente. 14. Sinais dos tempos. Lancemos o olhar em derredor. Hoje, em nosso mundo impera o materialismo, que na prática significa racionalismo, egoísmo, força bruta, destruição, dor, estados conexos e ligados entre si numa cadeia fatal, até o fundo. Isto é natural, porque o materialismo representa a filosofia do involuído, que não sabe apelar senão para os instintos bestiais, pois que não pode compreender mais do que isso. Ao materialismo se contrapõe o espiritualismo, que possui características opostas e se pode denominar, quando elevado, a filosofia do evoluído. Essas duas atitudes do pensamento humano se defrontam hoje no mundo, em luta desesperada, uma das formas da luta entre o bem e o mal. E cada uma, consoante a própria natureza, põe-se de um ou de outro lado. É evidente que, se num período de materialismo se fala de ideologias, e nunca como hoje se falou tanto, isto não pode ser senão por espírito de mentira, que faz parte dos métodos do involuído. Outra interpretação não se pode dar ao apregoamento de ideologias que hoje se observa, quando a substância que apoia a maior parte desses estandartes é bem diferente, é a voracidade do lobo, é o mais desapredado egoísmo, é o espírito avassalador de domínio, quer do indivíduo, quer de família, quer de nação. O pendor para mentir hoje está tão difundido que já não interessa mais qual seja a ideologia, tanto é verdade que o seu conteúdo mal consiste na mesma coisa: mentir, conquistar, dominar. De tudo isto nasceu uma extraordinária recrudescência da luta pela vida. O racionalismo mal disfarça uma realidade bestial em que o lobo, não importa em que forma social, alia-se a outro lobo apenas porque a união faz a força, tornando mais fácil vencer e pilhar. Formam-se assim as associações de interesse que mantêm ligadas em compostas unidades algumas classes de indivíduos, não importando qual sejam a sua categoria e tipo biológico, nem os objetivos aparentes apregoados ou lugar da terra onde tudo isto se passa. Essas diversas formas são aparências de um mesmo problema substancial, que é a luta, a ofensiva e a defensiva, que se tornam mais fáceis se executadas em grupo. Não importa, pois, se esses agrupamentos possuem características e objetivos religiosos, econômicos, políticos, etc. Reduzamos todas essas diversas formas à sua nua realidade biológica e então compreenderemos. Atrás de todos os princípios que deveriam educar o homem, está na realidade o homem que quer submetê-los a si mesmo, adaptá-los às suas necessidades, que antes de mais nada biológicos, isto é, de animal que quer viver. Nesse estado de coisas, tendente cada vez mais ao caos, do homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, prepara-se em vão no mundo um poder, uma autoridade superior que restabeleça a disciplina, sem a qual não são possíveis a paz e o bem-estar. As nações procuram unir-se, como fazem os homens nas classes sociais, com o escopo da ofensiva e defensiva. Formar-se-á um espírito de grupo, não mais apenas de indivíduos, mas de nações, sólido porque é utilitário. A psicologia da alcateia de lobos estender-se-á dos indivíduos aos povos, que se coalizarão em classes dominantes, como acontece antes no seio de qualquer nação. Os fenômenos sociais se compreendem apenas quando vistos pelo que são, isto é, particulares fenômenos biológicos. Mas ainda que as unidades em luta se tornem cada vez mais vastas, isto não basta para formar um poder superior a todos os parciais terrestres. Superior quer dizer ser melhor pela inteligência, capacidade e bondade. Isto existe no super-homem, no homem de gênio, no herói, no santo. Mas estes são excessivamente escassos, agem, pois, isolados, insuficientes para a formação de um grupo e, ademais, não se coadunam com a psicologia do domador, indispensável para a formação da alcateia de lobos necessária para dominar. Mesmo que os materialistas não saibam,
Porque não podem compreender, dado que essa é a psicologia do involuído, esta inteligência ou poder diretor central existe, mas não reside na Terra e por isso não é passível de agressão nem destruição. Ela é Deus, ainda que a esta palavra tenhamos de dar apenas um sentido científico, de mente e vontade diretoras da vida. Não há motivo para desencorajamento, se falta diretriz humana. Se esta existe, em verdade é muito relativa. De resto, ela não faz falta e, nas mais das vezes, seria prejudicial como vemos. Nem por isto a história é destituída de senso e caminho ao acaso. Ainda que os chefes frequentemente nada saibam do pensamento de Deus, nem por isto esse pensamento, que não se vê e que não é acessível ao involuído rebelde e destruidor, deixa de tudo guiar, mesmo em ação deletéria deste último, para os fins construtivos do bem. Quem vê em profundidade, onde o materialismo evoluído não alcança, não se alarma e diz: tende fé. O que quer que suceda, Deus tudo sabe e tudo orienta para o melhor. As iniquidades são de superfície e na superfície visíveis. Deus trabalha por baixo, na intimidade das coisas, para ressurgir sempre contra todos os assaltos e por isso é verdade que a vida sempre vence a morte. Se na profundeza está Deus, silencioso e perene Criador, na superfície está o mal, rumoroso, destruidor e encerrado no tempo. O mal naturalmente se contradiz e nenhuma psicologia é mais contraditória do que a racionalista moderna. Hoje se acredita poder se chegar à posse através da destruição, alegria semeando a dor, ao bem-estar por intermédio da guerra e ódio de classe. Mas para possuir é necessário ordem, disciplina e não rebeldia, para progredir é necessária a sábia obra construtora dos melhores e não dos piores, dos pacíficos e não dos delinquentes, é imprescindível paz e segurança. Mas como é possível enriquecer por meio de agressão e furto recíprocos? Este processo resseca as fontes de toda a riqueza, que só pode nascer do trabalho pacífico e da confiança. Não é mais lógico aspirar ao bem-estar por uma elevação geral no nível econômico através de um trabalho concorde, do que esperar melhoramentos de uma destruição alternante e improdutiva. As armas preparam o deserto e a morte, não o bem-estar e a vida. Remedeia-se, pedindo um esforço em vista de um paraíso futuro, que não é o apregoado tópico dos céus, mas real, na terra. E escarnecendo o paraíso celeste, conquistado por esta realidade. Mas isto tem pelo menos a vantagem de ser uma promessa sem controle, porque se mantém no outro mundo, enquanto que a outra, a do paraíso terrestre, já se via que ninguém conseguia cumprir. Por este motivo poucos são ainda os que creem em fenômenos semelhantes. Embora a ciência e o progresso tenham caminhado, a dor, se não cresceu, pelo menos não diminuiu. Que descrédito! Se tais promessas materialistas do paraíso terrestre foram logo compreendidas e aceitas, a razão está em que elas se dirigem aos instintos animais do homem. Havia, a princípio, como para todas as vias do mal, é fácil. Mas esses instintos não raciocinam e exigem satisfação. Desde que esta falte, verifica-se a revolta. O animal morde-se e se vê maltratado e o involuído, que é a presa do materialismo, é feroz. Uma fé que origina esperança, em qualquer coisa que supere a miséria cotidiana e humana insatisfação, e salve o homem da desesperação das más horas, é necessária a ele. A fé possui essa função biológica de defesa, de resistência e de recuperação. É uma verdadeira força para a luta, mesmo material. Destruir essa fé é perigoso, porque então se desarma a vida dentro da dor. Que meios fornece o materialismo que possam compensar a perda de tais defesas? Que dizer então, quando a compensação oferecida, o paraíso terrestre, animalesco e vegetativo, não se realiza mais e, quando ainda se verifique, a alma, como é natural, não se encontra satisfeita com ele e procura outro. Mesmo atingindo o bem-estar material, sabe-se que não só de pão vive o homem.
É difícil saciar o homem, ainda que lhe dando todo o bem-estar. Quando, pois, além disso, se dissemina a luta e, por conseguinte a dor, e isto ao lado de uma filosofia ateia, o absurdo é evidente. Sim, porque nunca é tão necessária a fé como na dor. Quem semeia a dor, ainda que seja ateu, justamente porque semeia a dor, compele a uma fé em um paraíso situado algures, porque sem uma esperança de felicidade, cai lá, não se vive. Isto é instinto. Quem, pois, destrói Deus, para imperar com agressão, abre as vias do céu, que conduzem a Deus. Somente a ingenuidade do involuído pode acreditar que uma fé se possa destruir com a força. Oprimindo-se, cria-se a fé, porque esta satisfaz a ânsia de pregar. Ouvi dizer, as coisas na terra devem ter andado mal, para que se tenha voltado com tanto fervor a Deus. Nesse erro caíram os imperadores romanos perseguindo os primeiros cristãos, e caem os perseguidores de todos os tempos. Para cada mártir caído nascem 100 novos crentes. Mas a reação das massas pode assumir a direção oposta, quando se trata de involuídos. A dor pode, ao invés de elevar, embrutecer. Neste caso costuma-se-lhes atirar um cibo de ódio e a posição de domínio se salva, instigando-os contra uma presa humana cada vez maior. É um pedaço de pão que se dá às expensas alheias, como primeira realização terrestre do paraíso prometido. Porém a via é perigosa. Como todas as vias do mal, é fácil apenas no início, transformando-se em catastrófica no fim. Ela torna necessária uma inexaurível coorte de vítimas que se devem despojar para serem dadas em pasto. O sistema da luta de classes é o mais antiprodutivo e se pode transformar em verdadeiro parasitismo. Arrisca-se, com ela, a chegar a uma reação, ou realmente pior, a destruição do trabalhador, pacífico produtor e, consequentemente, de todo o bem-estar. O sistema está ligado à necessidade de auxiliar cada vez mais a área de destruição em que ele trabalha, como as guerras. Esse sistema está unido à força e à necessidade de conquistas sempre novas que o justifiquem. Essa necessidade está implícita na própria natureza do sistema e por isso tornará cada vez mais feroz e agressivo no exterior, férreo e desapredado no interior, isto é, antissocial e antivital e, por isso, o levará a um desequilíbrio biológico que lhe acarretará, em um determinado ponto, fatalmente, uma ruptura e a ruína. A espantosa irracionalidade do racionalismo moderno não alcançou esta verdade elementar. Opressão, extorsão, violência, são forças negativas que por isso se destroem e jamais poderão construir, porque essa função construtiva só se pode encontrar nas forças positivas, que são a convicção, a colaboração, a confiança. O racionalismo não compreendeu que o materialismo é um impulso negativo que tende à destruição de tudo, inclusive de quem o pratica. É verdade que ele acredita poder prescindir da alma, como negar-lhe a existência. Mas o homem permanece um ser com a alma. Ele não é um números, uma máquina de produção, um cálculo econômico. É um ser humano. As construções do racionalismo moderno são construções contra as quais a vida se rebela. E a vida esfrangalha tudo que lhe constitua obstáculo. Certas leis que representam o pensamento e a vontade de Deus não podem ser plasmadas por nenhum poder humano. É necessário que o espiritualista veja todos os aspectos da vida e não se limite à repetição estereotipada das fórmulas da sua religião ou grupo, quaisquer sejam elas. Existem hoje males gigantescos nesta nossa época convulsionada. São problemas formidáveis, mas eles já foram denunciados, sentidos, investigados, e enfrentados com vigor e nova fé. O materialismo é um assalto que invade toda a nossa vida, opondo-se às forças do espírito. Mas esse assalto serve justamente para despertá-los e desenvolvê-los. Jamais nasce tanta fé como nos tempos de descrença e tantos mártires e heróis se formam como sob a opressão. Os dois movimentos, pois,
da autodestruição do materialismo e da reação do espírito, concorrem para a mesma meta. Não se aflijam os bons, porque são os mais fortes. Carlyle dizia nos Sintomas dos Tempos: a verdade é que aquele que possui uma sabedoria imensa, uma verdade espiritual ainda desconhecida, é mais forte, não do que 10.000 homens, porém, mais do que todos os homens que não a possuem. Ele os supera com uma força eterna, angélica, como que empunhando uma espada forjada na harmonia dos céus, uma espada a qual não poderá eficazmente resistir uma couraça ou uma torre de bronze. É necessário que o evoluído, que é mais inteligente, observe as vias do mal e os métodos do involuído. Este, para dominar, permaneça encerrado em um sistema que o torna um projétil lançado para a autodestruição. A organização dos involuídos, para manter-se com a força, que é o seu meio, atrai e deve cercar-se dos piores elementos da sociedade, destituídos de inteligência, de cultura e de piedade. Que rendimento se pode obter deles? Ela deve temer o despertar do senso de humanidade que está na alma deles, e não no embrutecimento que possa destruir a alma. O nosso tempo procura fabricar homens em série, o homem-máquina de produção, o grande produto da moderna técnica científica, no qual não é o espírito que comanda a máquina para os seus fins superiores, mas é a máquina que é sujeita ao espírito. É necessário atentar para esse homem, que é a imagem de Deus, ligado por Satanás à máquina. Seguindo Satanás, o mundo moderno conseguiria inverter um meio de libertação em um instrumento de escravidão. A vida possui limites de resistência e incríveis meios de reação. Quantas almas agonizam, asfixiadas pelo materialismo moderno, qual é o seu limite de resistência? Quando se despedaçarão elas no desespero? E que reação nascerá deste desespero? Eis os males recentes da história, o imponderável que se negligencia, a invisível ação de Deus. As dores se somam, montanhas de mortes se acumulam, a vida lula desesperada porque foi traída com as promessas do paraíso da ciência materialista. Quando irromperá o equilíbrio? E a vida que dirige a história, e ninguém pode resistir à vontade da vida que não quer morrer. Ela não morreu no tempo e não pode morrer agora. A força bruta tenta conter cada vez mais a maré da reação. Mas esta sobe tácita e constante. Em um dado momento atravessará e romperá os diques. Será a destruição apocalíptica da fase atual. Hoje estamos na era da mitra e da bomba atômica, na era da destruição. Uma certa percentagem de destruição e de mortes justifica-se com a vitória, que pode transformar a carnificina em sacro holocausto. Mas além de um certo limite, frente a frente com a catástrofe, não há idealização de morte e martírio que valha. A morte aparece então na sua verdadeira e horrenda luz, e a vida se rebela. Além de um dado limite, não há vitória que possa compensar e justificar as perdas, tornar razoável e útil o sacrifício. Este então se torna assassino ou suicídio. Ora, quando um sistema, para manter-se, coliga-se à necessidade de um sacrifício crescente, o limite da destruição deve tarde ou cedo chegar. Refazer os passos não é mais possível, porque seria necessário tragar toda a dor e morte semeadas, neutralizando-se com renovada alegria e vida. Faz-se mister, pois, avançar, e avançar sempre para o abismo. É terrível não se poder parar, não se poder retroceder. Nas vias do bem, como nas do mal, marcha-se sempre até atingir-se o fundo permitido pelo sistema e o progresso, que em tal caminho se faz cada vez mais perigoso, difícil e catastrófico. O método da função implica destruição, e a destruição chama destruição. Abissus abissum invocat, um abismo atrai outro. Cada vez mais. É um afundamento satânico de tudo. E para que serve tudo isto? Deus o sabe e a vida o expressará. Certamente o presente serve para forjar o futuro, pois que de outro modo não poderá ter sentido.
Serve para isso mesmo quando na mente dos homens o presente pareça feito unicamente para si ou para destruir o futuro. De tantas imensas construções ideológicas, sociais, econômicas, religiosas de hoje, talvez não reste senão algo de lateral, atualmente ainda não previsto na verdade. Tantos são os secretos fins da história, ignorados pelos homens. A vida revoltar-se-á contra a máquina e pretenderá viver livre no espírito. A ciência com que a orientação materialista quis trair o mundo, inverter-se-á para demonstrar a alma e Deus, e guiar-nos pelas vias do espírito, para a evolução. O atual movimento materialista, não mantido compacto por ideais e metas superiores, traído pela força e pela riqueza em que acredita, desagregar-se-á. Homens que não acreditam no sacrifício e no amor fraterno, que leva a compensação, saltarão a garganta de outros homens idênticos. O utilitarismo conduz à traição. Homens e povos criam no seu pensamento e ação um sistema de forças que depois os domina. Esse sistema é uma nêmese e esta pesa sobre o mundo moderno. Foi desejado e de então por diante é fatal, até o fundo. As religiões do ódio organizado, o método da destruição científica, uma semelhante psicologia absorvida e vivida em ação por tanto tempo, devem produzir os seus frutos, sem possibilidade de evasão. Até quando a força bruta das almas bastará para suprir a falta de inteligência que mostra que a vida social não se pode realizar sem confiança e colaboração? Um sistema baseado na violência não pode passar de instrumento de destruição. Não vale nada como meio construtivo e deve, pois, fatalmente dissolver-se no caos. Praticamente isto significar uma perda progressiva. Por aqui se vê que a teoria do mal, levado à autodestruição fatalmente pelo próprio sistema, não é apenas filosófico, mas uma realidade prática. Satanás trabalha sempre em perda, mesmo quando opera racionalmente e cientificamente, ainda quando dispondo de todos os meios de riqueza, astúcia e força. No balanço final, a colheita dos esforços despendidos é uma traição. Satanás não paga senão em moeda falsa. Isto é dado pelo sistema. Apostar no mal é um mau negócio. Este é o calcanhar de Aquiles do mundo moderno, verdadeiro colosso de pés de barro. O complexo racionalismo do nosso tempo está sobremaneira carregado de cultura e encerrado na mecânica da sua lógica para compreender uma causa tão simples. Apoiar o próprio poder nos involuídos, apostar nos piores, nos estratos inferiores da sociedade iludindo os que sejam os senhores, que antes deveriam ser educados para aquilo que não sabem fazer, não terem defesa senão mandíbulas de lobo e procurar as soluções do problema no ventre aberto do próximo. Isto tudo não pode acarretar senão a ruína. A salvação e o futuro só podem estar no contrário, isto é, no apoio aos evoluídos, na aposta nos melhores, nas camadas não econômicas, mas biologicamente mais avançadas, que têm consciência do duro encargo a assumir, em ter como defesa a justiça e procurar a solução dos problemas no bem do próximo. Tudo isto é assim porque nenhum homem, por mais poderoso que seja na terra, pode impedir que a vida queira, não uma solução às avessas, artificial, mas uma solução dos mais inteligentes, do mais trabalhador e produtivo, do mais apto a colaborar, confraternizando em sociedade. Concluindo, saudamos na forma de pensamento e de ação que o materialismo nos deu, um instrumento de Deus, para nos abrir as portas da nova civilização do espírito. 15. O atual momento histórico. Ainda uma vez olhemos em derredor de nós. No atual momento histórico existem dois estados, um aparente, superficial, transitório, que todos veem e que constitui a base de julgamento da maioria, outro real, profundo, dado pelo eterno desenvolvimento das coisas. O primeiro é de destruição, de miséria, de mentira e de ódio, em suma, um estado bestial, involuído. Os melhores, que sendo mais evoluídos conquistaram os valores mais elevados da vida,
que não são os materiais, única meta dos evoluídos, mas os espirituais, bem preciosos e poderosos, os melhores, repetimos, são hoje perseguidos e deslocados pelos piores. Hoje é exatamente a hora do mal, cuja característica é a negação e a subversão. Assim os melhores se tornaram perseguidos, quase que obrigados a esconder-se, enquanto os piores conquistaram tudo. Mas é natural que os revolvimentos necessários para passar de um estado de equilíbrio ao outro, evolutivamente superior, sejam também convulsivos. É natural que para passar de um estado de legalidade ao de uma legalidade mais completa e perfeita, seja necessário atravessar uma fase de ilegalidade, que depois se refaz e coordena em uma nova ordem. Também durante a Revolução Francesa, que teve os seus fins históricos e sociais, verificou-se a ascensão da escória. Mas é uma posição falsa, porque não lhe corresponde um valor intrínseco e, por conseguinte, ela não pode durar. Então, ou os filhos de qualquer revolução demonstram estar à altura da posição conquistada, ou é a própria revolução que os mata, como na França ela fez com a Robespierre e companheiros. O que, inversamente, encontramos em profundidade. Toda a verdade, pela lei do dualismo universal, não está completa se não foi vista em seus dois temas antitéticos e contraditórios, dos quais ela se compõe na totalidade. No extremo do fenômeno histórico atual, como aparece na superfície, temos um estado oposto, de preparação subterrânea, de espera e maturação. Assim como se diz que sob a neve está o pão, assim também é sob a tempestade que estão amadurecendo os germes de uma nova civilização. Para compreender isto, seria necessário conhecer não só as leis históricas, mas também as leis biológicas, das quais a história humana não é mais do que uma parte. Quem compreendeu essas leis, não discute mais com os homens que em geral não sabem o que fazem nem por que o fazem, mas discute com as leis biológicas que o movem, as quais eles, que creem tanto como andar, não fazem mais do que obedecer, movidos pelos instintos mais ou menos lúcidos e conscientes, instintos que são as forças por meio das quais as leis os manobram. Isto porque o caminho da história não se faz ao acaso, não está entregue ao capricho ou vontade dos povos e, muito menos, dos seus dirigentes. Quem faz histórias são as correntes de pensamento coletivo, que são inconscientemente sentidas e expressas pelas massas. E os dirigentes serão tanto mais capazes, quanto melhor souberem sentir essas correntes, interpretá-las, exprimi-las, encarná-las. Mas queiram eles seguir outra via, substituindo-se as profundas impulsões biológicas para desviá-las do caminho, estas se rebelarão e se libertarão deles como de um trambolho. O poder de manter-se não pode possuir finalidades egoísticas individuais ou de classe, finalidades de domínio, mas deve representar uma função biológica, ser compreendido como uma missão a serviço da vida. De outra forma esta reage e qualquer poder humano se esboroa. Eis, pois, que no fundo das coisas há algo de bem diferente. Estão aí o pensamento e a vontade diretora de Deus, que não são apenas transcendentes nos céus, mas também imanentes em nós e em nossas coisas, presentes com a sua incessante obra criadora. Na direção da história há, portanto, uma obra bem outra do que a pobre e ignorante sapiência humana. Há a sabedoria de Deus. Que isto seja de grande conforto aos melhores, mais evoluídos, hoje expulsos e esmagados. Quem está habituado a olhar com humildade e amor, pedindo e entregando-se a esse pensamento divino que tudo rege, constata experimentalmente a existência de uma lei de ordem e de amor que está no centro das coisas, que as alimenta e as mantém em vida, ainda que deixando que na periferia, na forma e na matéria, dominem a desordem e o mal. Assim como nas grandes tempestades oceânicas, a poucos metros abaixo da superfície das águas se observa a calma, assim também na história. Sob o grande rumor das revoluções, a queda das classes sociais e dos tronos,
o desmoronamento de enormes construções políticas, se verifica a calma das grandes leis da vida que, lentas mas seguras, vão preparando o futuro. Futuro garantido, como garantida é a primavera que deve pelas leis da vida, trazer consigo a germinação das novas massas. Não podemos, de fato, presumir que a continuação da vida seja confiada aos homens e aos seus expedientes. E, se ela triunfa sempre, e sempre triunfou, como demonstra o fato de que durou até aqui, isto é porque ela é protegida justamente por essa sabedoria divina que a guia, a nutre e mantém. Abordemos agora a parte mais importante da questão. O que é que a sabedoria das leis biológicas e, por conseguinte, também históricas e sociais, nos está preparando para o futuro? A história jamais caminhou uniformemente, mas sempre por ações e reações, por impulsos e contra-choques, progredindo no tempo não como um rio canalizado em margens feitas pelo homem mas como um curso d'água que, deixado livremente vagar pela planície, por ela serpenteia da maneira que o seu dinamismo lhe permite. Logo, ação e reação. Logo, contrariamente ao que presume o cálculo das probabilidades, de modo que amanhã pode suceder o contrário de hoje. Essa é a lei da vida que está baseada, não na continuação indefinida de estados idênticos e constantes, mas na compensação de contrários e no seu equilíbrio. Sabemos que a oscilação entre contrários, isto é, entre um extremo positivo e extremo negativo, em que cada fenômeno se inverte no seu oposto, é a base da luta, da evolução, da própria percepção. O fato mais inverossímil e fantasista para o observador superficial, hoje dominante, é, pois, exatamente o mais verossímil e lógico ao observador profundo. Por isso nos encontramos precisamente em uma noite que precede um novo dia, pois que na vida é exatamente a noite a preparação do dia, é a morte que anuncia o renascimento, é o mal, a destruição, o martírio que anunciam o bem, a construção, o espírito. Encontramo-nos no fundo do vale da onda histórica, que deve necessariamente depois reacender, como tornam a subir todas as ondas. Conclusão: caminhemos para uma nova civilização do espírito, para a nova civilização do terceiro milênio. Trata-se agora de saber como se conseguirá essa nova civilização. Naturalmente, porque é nova, por razões de equilíbrio e compensação, ela deve estar nos antípodes do que hoje denominados a nossa civilização. Trata-se, não de retoques do que é velho, de novas ordenações políticas, com a habitual substituição, com vantagem para novas figuras ou classes. Não se trata de continuar, mas se trata de iniciar, com princípios diferentes. Expô-los aqui é tarefa muito grande para um capítulo. Bastam-nos alguns acenos. Os valores atuais, os que se projetam acima do nível comum, pertencem mais ao plano animal do que ao plano que deveria ser humano. O homem atual é evoluído, é mais animal do que homem. Hoje vale a forca e a astúcia. A honestidade e o mérito, valores superiores, têm importância mínima. A bondade e a inteligência voltadas para o bem são as qualidades menos úteis na vida social de hoje e chegam a ser mesmo nocivas. Hoje o preço é medido pela capacidade de prejudicar e pela utilidade extraída, não propriamente do valor. Isto acontece justamente porque a balança dos juízos humanos é a do animal, mais que a de um ser superior. Hoje o poder não é compreendido como uma função biológica, como missão a serviço do povo, mas é conquistado como qualquer meio com objetivos de vantagem individual. A seleção biológica de um tal tipo tido como o mais forte, corresponde a estados primitivos, involuídos. A evolução impõe a passagem para formas de luta e de seleção biológica mais elevadas, dirigidas à formação de um tipo menos inconsciente, menos egoisticamente isolado. A vida caminha para a formação de grandes unidades coletivas humanas, em que é necessário compreensão e colaboração, e não mais subjugação e proveito. A época do senhor e do escravo já passou.
Marcha-se para novas formas de liberdade que, porém, não significam como acredita o homem de hoje, abuso e licença, mas significam uma nova disciplina, mais elevada, uma ordem mais férrea e uma consciência que compreenda a utilidade disto e lhe obedeça, ainda que seja por espírito utilitário. Hoje se crê no número. Basta uma maioria, não importa de que elementos, para formar uma verdade, um direito, para estabelecer uma norma de vida, uma lei. Ora, como pode a quantidade fazer a qualidade? Nós não podemos formar nem ao menos uma única unidade reunindo um número de zeros que seja mesmo infinito. Isto é elementar. Hoje a matéria é tudo, ela é apenas meio e servo enfim. A riqueza é o objetivo da vida. Troca-se o continente pelo conteúdo. O trabalho material vale mais do que o intelectual. O que decide na difusão de uma ideia não é o seu valor, mas a posse de meios materiais que podem difundi-las. As opiniões fabricam-se mecanicamente. Basta possuir a imprensa e o rádio. A grande floração de meios de que se enriquece a nossa pseudo-civilização mecânica e utilitária, nos fez esquecer o melhor. Eles absorveram toda a nossa atenção, sujeitaram o nosso espírito, invadiram tudo, substituindo-se a tudo e pretendendo bastar a tudo. Mas já sentimos o vazio terrível que está em nós, a carência de diretivas, porque sentimos cada vez mais que somos incapazes de dirigir esses meios sempre mais poderosos. E o perigo é grave, porque se não soubermos dirigi-los com sabedoria, eles se constituirão em nossas mãos um instrumento de destruição universal. Isto o mundo já viu e fez nestes anos. Basta continuar um pouco ainda nesta loucura e a humanidade será destruída, ou pelo menos, reduzida ao estado de barbárie. Mas dir-se-á, para alcançar isto, urge um homem novo, consciente, justo. O que foi isso será sempre uma utopia. Ora, a história nos mostra com frequência que é justamente a utopia que será a verdade de amanhã. Um exemplo disso é o cristianismo. Além do mais, há um fato positivo, a evolução. E necessário evoluir. Essa é a lei da vida, que sempre fez pressão no íntimo das coisas, não só para manifestar-se, mas também para subir a manifestações sempre mais perfeitas. Mas se luta tanto, sofre-se, experimenta-se, e tudo por esse motivo. O amanhã deve, por lei, superar o hoje. Ademais, o homem atual alcançou um ponto crítico em que não é possível continuar com os velhos sistemas, impondo-se uma mudança de rota. Os poderes de hoje em suas mãos são muito superiores àqueles que ele possuía no passado. Isto implica a necessidade de uma proporcional sabedoria, para saber como empregá-los bem. O homem que possui a bomba atômica não pode agir com a mesma inconsciência e psicologia de ferocidade com que agia o guerreiro medieval, que não dispunha senão de uma lança ou pouco mais. Com essa psicologia, o homem moderno destruiria a humanidade. Como se vê, a utopia de uma nova civilização não se apoia em sentimentos de bondade e de altruísmo. Conhecemos o homem e sabemos o que se pode obter dele e quais são as molas que o movem. Faz-se, pois, apelo ao terror que lhe inspirará a perspectiva certa da autodestruição. Faz-se depois apelo ao seu senso utilitário. Pede-se somente que o novo homem seja suficientemente inteligente para poder compreender a enorme vantagem que pode advir para todos, da valorização do fator moral e espiritual na vida social, porque só assim se pode obter paz, confiança e aquela segurança que é a única garantia de qualquer fruimento do fruto das próprias fadigas. Se não se compreender isto, é inútil reconstruir. Com a psicologia do homem lupus, com o sistema do revólver em punho pode-se também fazer um inferno para os demônios e para os danados que vivem na terra e um purgatório para os justos, que assim se apressarão para procurar mundos melhores. Mas para a terra, para quem nela trabalha, nela possui e prolifera, só haverá desesperação. É necessário compreender verdades elementares como estas: se semear violência e mal,
Não se pode senão recolher violência e mal, e a reconstrução não se pode operar senão recorrendo-se ao trabalho, que é o ato criador pelo qual o homem se torna operário colaborador de Deus. Não convém jamais fazer mal aos outros, porque quem faz o mal, nunca o faz aos outros como parece, mas o faz realmente a si mesmo. Há leis na vida. Para se obter determinados resultados, como por exemplo o nosso bem-estar, é imprescindível seguir normas. Cada ato tem as suas normas, como cada fim tem o seu caminho para ser seguido. Todos nós desejaríamos viver em um jardim, porém, não deixemos de contribuir para um campo minado. Que poderemos esperar, pois? Mas cada um pensa, eu vencerei e me refarei à custa do vencido. Não. Os vencedores não vencem desta forma. Apenas, através da sabedoria divina desempenham uma função biológica diferente da dos vencidos. Funções opostas, que se devem compensar e equilibrar para consecuções comuns que a vida colima, para todos, em formas diferentes. Segundo as diferentes capacidades, o homem do futuro deverá ser mais inteligente, a tal ponto que possa superar as ilusões psicológicas e não cair nos erros em que estas os induzem. Concluímos. O materialismo, fruto dos últimos séculos, fruto espiritual e material, já deu todo o seu rendimento. Como filosofia já se esgotou e agora é posto à margem pela vida como técnica, deixou um produto útil que é domínio sobre as forças naturais, postas em parte a serviço do homem. Este produto útil é o produto do nosso tempo e vai ser transferido, reduzido, porém, de fim que é hoje a meio que será amanhã, ao seio de uma nova civilização de tipo diferente. A nossa já atingiu os seus fins. A nova atingirá outros mais elevados e complexos, servindo-se dos produtos do trabalho executado pelo nosso tempo. A vida hoje diz, basta, por este lado. E acrescenta, operemos a compensação, completando o edifício de um outro lado. Um vazio tremendo se formou exatamente do lado espiritual. É uma multidão, uma atrofia perigosa para o equilíbrio, uma carência patológica que urge remediar. E as forças da vida se apressam hoje a preencher a falha, convergindo a sua ação precisamente nessa direção, semelhantemente ao que fazem na defesa orgânica. Essas forças propõem-se agora a construir o novo homem do espírito. Atualmente nos encontramos na profunda noite da matéria. O mundo está desorientado, sem guia e com muito pouco senso. O espírito parece morto. Não existe mais arte. A música é um pandemônio de rumores irritantes. Hoje a vida está tentando a construção de novos e grandes organismos coletivos, especialmente de colossais unidades biológicas, de que o indivíduo é uma célula. Este novo ser, do qual as massas constituem o corpo, ainda vaga incerto à procura da sua alma diretora, como se fora um antediluviano monstro paleontológico. Aturdido pelo rumor de quem mais grita e fere os sentidos e os seus instintos, desconfiado e crédulo, arredio e esperançoso, rebelde e fraterno, esse corpo social das massas, ainda informe, procura auscultar no seu instinto a longínqua voz da vida, seu único guia. E a vida está pronta para gritar nesse seu instinto uma palavra nova e as massas estão prontas para ouvir e a seguir. Jamais como hoje, entre tanto esfacelo e atabalhoamento, os espíritos estiveram tão preparados para se incendiar sob o influxo de uma palavra ardente, feita de verdade verdadeira, sentida, vivida, dita com seriedade. E a esperamos. Virá ao certo. Disto cuidam as sapientes leis da vida. 16. Uma parábola. Existiam muitos homens em uma certa terra e cada um deles, segundo a própria natureza, elaborou um plano de vida. Um se propôs a triunfar no mais baixo e primitivo plano da vida, tornando-se o rei segundo a lei da fome e da egoísta conservação individual, isto é, vitorioso no mundo econômico dos bens e na posse da riqueza. Para isto tudo sacrificou. Não viu outra coisa,
Nada mais quis e de nada mais se ocupou. E neste campo venceu. Trabalhou de corpo e alma, sem tréguas, em prol dessa única meta. Casou-se pelo dinheiro, subordinando-lhe o amor. Não teve filhos. Como fruto do seu esforço obteve extraordinário bem-estar. Chegou a ser mesmo estimado e respeitado, mas porque era rico e poderoso e só por isto. Como reflexo, ganhou igualmente autoridade, honrarias e louvores. Mas foi pouco amado e na realidade foi apenas invejado. Durante a vida muitos lhe invejaram as riquezas e procuraram arrebatá-las. Na velhice muitos desejaram seu fim, para apoderar-se dos seus bens e desfrutá-los. Ele morreu sem filhos, rico e só, nem amado nem pranteado e, mercê do fruto dos seus sacrifícios, outros gozaram. Tal foi a sua vida. Mas ele não tinha possibilidade de escolha, porque esse era o seu tipo biológico, e não podia explicar-se por que era assim. Um segundo propôs-se a triunfar em um mais elevado plano da vida, tornando-se rei segundo a lei do amor físico e da conservação da raça, isto é, o vitorioso no mundo biológico da multiplicação da carne. A proteção dos filhos e da família o compeliu ao mesmo trabalho e argúcia do primeiro homem, mas com uma finalidade que transcenderia a sua própria pessoa, dado que esta se dilatara de modo a compreender esse todo grupo família, do qual ele era o centro. Casou-se por amor, teve muitos filhos, lutou, sacrificou-se por eles, trabalhou de corpo e alma sem descanso por essa sua única meta. E neste campo venceu. Foi por eles amado, mas o seu patrimônio e o seu trabalho não bastaram para tanta gente e a pobreza dominou em seu lar. Teve grandes afetos, mas pouca estima e honrarias nenhuma porque não era rico e poderoso. Durante a vida não foi muito invejado. Na velhice ninguém desejava a sua morte, porque nada havia a herdar. Morreu pobre mas amado e pranteado. Tal foi a sua vida. Mas ele não tinha possibilidade de escolha porque esse era o seu tipo biológico, e não podia explicar-se por que era assim. Um terceiro homem propôs-se a triunfar em um plano ainda mais elevado da vida, tornando-se rei, não segundo as leis da fama e do amor, mas segundo a da evolução, isto é, da conservação e criação dos valores morais que regem a vida. Quis ser o vitorioso no mundo espiritual do amor fraterno, do bem e da justiça. Tudo sacrificou para isto. Nada mais viu, outra coisa não quis e só disso se ocupou. Não cuidou de bens materiais e não se casou. Lutou, trabalhou de corpo e alma, sem quartel, em prol dessa única meta. E neste campo venceu. Porém, ele foi espulhado por todos e empobreceu. Não teve filhos e afetos e vagou solitário e triste. Não desfrutou nem estimou honrarias, porque era humilde e pobre. Durante a vida foi desprezado, quando muito deplorado. Mas ele lutou pelo bem do próximo e sacrificou-se pela justiça e pela verdade. Por toda a parte difundiu luz e amor em derredor de si. A gente que em público o desprezava, intimamente o admirava. Por ocasião de sua morte não deixou mais que as próprias dores, mas acabou amado e pranteado por todos. Após a morte foi compreendido e venerado, e reviveu no amor de uma grande família, a família dos seus filhos espirituais. Tal foi a sua vida. Mas ele não tinha possibilidade de escolha, porque tal era o seu tipo biológico, e não podia explicar-se por que era assim. Esses três homens haviam trabalhado em três níveis diferentes, cada qual segundo uma das três leis fundamentais biológicas que alicerçam o funcionamento da vida e que se exprimem pelos três instintos. 1. A fome. 2. O amor. 3. A evolução. Essas três leis, assim expressas, são os três planos ascensionais do edifício biológico do nosso mundo. Cada um dos três tipos situa-se segundo sua natureza e com uma correspondente e diferente função. O homem da primeira lei pensa na conservação individual com egoísmo. O da segunda lei pensa na conservação coletiva com a reprodução. Mas nenhum nem outro cuida do progresso, do qual só se ocupa o homem da terceira lei.
Aqui os vimos agir desorganicamente, como é o caso do mundo de hoje. São rivais e mantêm-se separados. Cada qual possui a sua personalidade, o seu instinto, a sua função, a sua recompensa, cada um agindo por sua própria conta. As atividades não estão ainda coordenadas. Cada um dos três tipos se acredita tudo e é levado a operar com espírito de exclusivismo e domínio, ainda que à medida que o homem evolui, passe da primeira à segunda e desta à terceira posição, superando assim a posição precedente inferior. Por isso, cada um, permanecendo no próprio plano, aí encontra a recompensa que lhe cabe. O separatismo não impede a justiça. No primeiro caso a recompensa foi medida e restrita ao usufruto pessoal dos bens. No segundo caso dilata-se mais, polarizando-se na vida dos filhos. No terceiro caso foi ainda mais além e ampliou-se mais, alcançando a vida espiritual da coletividade. Porém, quanto menos o resultado for imediato e restrito, tanto mais se expande e dura. Cada um obteve segundo critério, segundo tipo, plano evolutivo de ação e função biológica. As leis da vida são sempre justas, mas no mundo humano egoísta e involuído do estado de separatismo que oferece, elas não podem funcionar senão isoladamente. Esses três homens morreram e passaram. Depois de vários milênios, retornaram ao mundo, que, entre mentes, havia progredido de modo a conduzir a mente humana a ponto de compreender o Evangelho e aplicá-lo seriamente como prática individual e cooperação social, realizando aquela coordenação fraterna de toda a atividade, com a qual somente se pode realizar na terra um bem-aventurado reino dos céus. Cada um dos três homens volveu ao mundo com as qualidades do seu tipo biológico e, dada que não podia manifestar-se senão como era, tornou a agir como antes, isto é, cada qual procedendo de acordo com a natureza da sua função. Porém, como se encontraram em um mundo mais evoluído, agora podiam funcionar organicamente. Então o primeiro homem, utilizando a sua qualidade de trabalhador, e a sua capacidade técnica, torna-se um produtor útil, não apenas para si, mas também para a sociedade. As condições mais conscientes da vida do novo mundo não o constringiram mais a sacrificar tudo para poder alcançar a realização de sua personalidade, o rendimento das suas qualidades. O cumprimento de sua função pôde realizar-se plenamente em seu próprio benefício e em benefício dos outros. Ele se tornou assim o rei do mundo econômico dos bens e extraiu dele benefício para si e para todos. Foi também estimado e honrado, mas não porque era rico e poderoso, e sim porque era capaz de poder formar e conservar a riqueza que não possui valor coletivo. Ele podia assim desfrutar também o amor dos outros, porque a riqueza que antes dedicara a si, agora a dedicou também aos outros. A sua morte não foi esperada para que se apossassem dos bens, que agora, já eram de todos. Ele morreu amado e pranteado porque representava um valor útil à sociedade e porque era verdadeiramente estimado, não pelo que possuía mas pelo que valia e produzia. O segundo homem tornou-se o rei do amor terreno, utilizando o espírito, adquirido de sacrifício e de dedicação à família, a sua capacidade de economia e parcimônia, de trabalho fecundo, não no campo diretivo, mas no executivo. Ele representou a carne honesta e pacífica, que animada do espírito de bondade ativa, fez frutificar a terra e as fábricas e multiplicar as coisas com a sua atividade abençoada por Deus. Assim a carne, ávida de multiplicar-se como quer a vida, não foi constrangida a maldizê-la e a resvalar para o vício e para o mal. Então produzir-se e multiplicar-se não constituiu mais um delito ou um perigo, mas a alegria de viver. Mas tudo isto foi possível porque quem possui a capacidade diretora, organizadora ou economicamente genética não monopolizou mais apenas para si o fruto das próprias qualidades e reservou o seu rendimento em vantagem da coletividade. Então o amor são e fecundo não se tornou uma couraça ou uma incógnita,
A família não representou mais um peso insuportável e um agrupamento de lobos esfaimados, prestes a destruir os vizinhos. A classe operária não mais se arvorou em uma dinamite pronta a explodir em revoluções. Assim também esse tipo de homem pôde, recebendo o que lhe faltava, dar o que possuía, morreu tranquilo sabendo que o futuro dos filhos estava assegurado. O terceiro homem se tornou, segundo o seu tipo e